É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu vou correndo para a foto do dia, que hoje temos muito assunto. O programa hoje rendeu, hein, chefe? Foi bom. O chefe é bom que ele fica aqui por último, a gente fecha com o chefe e ele assiste o programa todo, né? Aí depois ele fala, tá bom, não tá bom, tem que melhorar. Linha de produção, né? Linha de produção. Hoje tá. Hoje não conseguimos parar nem um minuto, né? É isso aí. Hoje é bom a gente produzir, né, e ver esse movimento de entra e sai gente aqui. O estúdio hoje foi bastante movimentado. Hoje é aniversário de Rafael, né? Tem que mandar um abraço pro filhão, né? Hoje é data importante. Hoje né? é data importante. Queda da Bastilha e aniversário de Rafael Pérez, gente. Olha isso, que coisa boa, né? Vamos ver se vai ter festa, né? Vamos ver se deve ter uma festa surpresa por aí. Vai fazer festa, já encomendou bolo e tudo. Já encomendou bolo e tudo, Rafael. É isso. Vamos para as fotos do dia? Foto do dia. Vamos para a foto do dia, Rica. Coloca aí pra gente acompanhar. Vamos lá, por favor. A lembrança, né, daquele... Hoje foi sepultada a Diná, né? Diná Cândido, presidente do sindicato, uma pessoa guerreira, né? Pessoa que viveu em função da luta do interesse alheio, né? Ela sempre se movimentou ali junto ao sindicato dos servidores públicos para conquistar benefícios para a categoria, né? E hoje ela descansou aos 72 anos. É sempre importante a gente lembrar pessoas que foram relevantes, que são relevantes, né? E a vida da Diná em Teresópolis não foi em vão. Servidora pública, não é aquela sindicalista pelega que ela estava no sindicato, brigando pelas causas e trabalhando nos postos de saúde, para onde o prefeito da época, os prefeitos da época mandavam ela, né? Então, às vezes em Serra do Capim, quanto mais distante esse pessoal que questiona, melhor, para onde eles vão, né? Então, ela nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de produzir. Então, merece a nossa lembrança, a nossa homenagem. E essa semana, hoje, dia 14, depois de amanhã, dia 16 de julho, aniversário de 29 anos do nosso Diário de Teresópolis. Diário de Teresópolis, né, gente? Agora, dia 16, a gente completa 29 aninhos, né? Falei isso aqui ontem, estamos nos preparando aí. Caminho das 3 décadas, né? Para as 3 décadas de história, né? E o chefe separou uma foto interessante, né? Isso aí, uma imagem dos 10 anos. Nos 10 anos do Diário, nós fizemos um evento no Golf Club e homenageamos 10 pessoas relevantes na cidade, né? E aí nós temos 2 dessas pessoas homenageadas, 3 pessoas homenageadas: Luiz Carlos Teodoro, José Carlos Lippe e Dr. Valdir Barbosa Moreira, que o Jornal Diário, né? O Jornal Diário surgiu no dia do aniversário dele. Ele, se vivo fosse, estaria amanhã, nesse domingo, completando 100 anos. 100 anos, né? 100 anos de idade, né? E a semana Valdir que você vê ali, né? De branquinho, né? Esse é o penúltimo ali, perto do Lippe, né? Isso, do lado do Lippe ali, né? Feliz, inclusive, estar do lado do Lippe, figurado. Lippe tava mais gordo, hein, Lippe? Tá demais, hein? Essa época aí, pô, tem o quê? 20 anos isso? Sobrava os minutos nessa época. Né? Tava bem mais de um minuto aí, Lippe. E o Dr. Valdir, eu recebi ontem 2 amigos aqui no estúdio da TV Diário e gravei um programa, bacana, uma matéria rápida aí. Fica ligado aí na programação do Jornal Diário, né? Nessa semana que vai entrar, né? Você não vai ter aqui o Jornal Diário na TV ao vivo, mas você vai ter uma edição especial que o Vanderlei gravou junto com o Valdair Queiroz e um convidado muito especial, que é o Paulinho Nascimento, né? Os dois que convivem, são contemporâneos do Dr. Valdir. O Paulinho, inclusive, era de política contrária ao Valdir. E ao final do mandato dele, entre 67 e 70, ele escolhe o Paulinho Nascimento para ser o candidato dele, né? Ele foi o candidato de sucessão, né? Era um modelo diferente, que era um modelo naquela época. O governo criou uma história de sublegenda, onde o governo tinha o candidato mais forte e obrigava os outros, os fracos, se dividirem em 2 ou 3, né? Então a estratégia realmente de poder pouco é fantástica, né? Era pouco igualitária. Só o Brasil mesmo, esse arranjo, bem Brasil esse arranjo, né? E esses 2 foram muito interessantes porque eles trouxeram depoimentos muito fortes com relação ao período em que o Dr. Valdir foi prefeito. Algumas coisas para mim inéditas, e esse programa está bem ilustrado, imagens das obras da época do Dr. Valdir. Acho que vale a pena as pessoas acompanharem ao longo da programação essa matéria com o Dr. Valdir, sobre o Dr. Valdir, com Paulo Nascimento e
e Valdir Queiroz, que falaram então um pouco da história de Teresópolis com a gente aqui. O centenário, né, do Dr. Valdir, se vivo estivesse, estaria completando aí 100 anos nesse próximo dia 16. Data também da comemoração do diário, né? Agora, Vanderlei, quase completando 3 décadas, né? Quase completando 30 anos de história aí, o Jornal Diário de Teresópolis. Quando você olha para trás aí numa foto como essa, por exemplo, em que o jornal celebra 10 pessoas de valor na cidade, hoje, né? Você conseguiria aí elencar 30 autoridades que merecessem 10 essa homenagem? Fica mais fácil, né? 10 Eu acredito que sim, né? Dentro das diversas categorias, né? Nós temos diversos exemplos de sucesso na cidade e diversos exemplos de desprendimento, de pessoas que existem em função do bem do próximo, né? Do sucesso do próximo. Acho que não vai ser difícil escolher os 30, mas certamente que a gente vai lembrar é uma das surpresas para esses 30 anos, a gente fazer uma lembrança de 30 pessoas em diversos campos de trabalho que merecem ser lembradas pelo que fazem, pelo que fizeram, né? E ao longo também desses 29 anos de diário que completa nesse domingo, nós temos também que olhar um pouquinho para a nossa história, né? Esse período já um pouquinho distante, né? Desde não só dos primeiros meses, do primeiro ano, a primeira edição, 10 anos, que levou 15 dias. E as dificuldades, né? Hoje mesmo no sepultamento da Diná, durante o velório, uma pessoa vai me apresentar para outra e diz: esse é o Vanderlei, fundador do Diário, o jornal que o prefeito entrou lá com 12 policiais armados para fechar o jornal. Aí o cara falou assim: isso aí não é Brasil, né? Não, isso aconteceu, né? Nós tivemos essa... Virou pauta no Brasil período, inteiro, mas né? Aconteceu, infelizmente. E aí, além da gente estar com toda aquela dificuldade do dia a dia, né? De uma empresa pequena, de uma empresa que está se estabelecendo, você ter que ir para os tribunais para reabrir uma redação e a briga não acaba, e o prefeito recorre ao Tribunal do Rio, recorre a Brasília e insiste, e você tendo que separar o dinheiro para pagar a conta de juros, ainda tem que pagar advogado bom para poder se defender para defender de uma injustiça, né? Então, ou seja, a luta, esse sucesso que é o Diário hoje, tem muito o espelho, né? Se espelha muito nessa referência das conquistas diárias, né? E das superações, né, que a gente viveu nesses tempos de tanta diversidade, né? Porque o Diário surge em 1988, que é um ano negro para Teresópolis, né? Porque é quando o crime organizado toma a cidade. E aí, a partir dali, as pessoas vão sendo cooptadas, a cidade vai sendo moldada ao modelo que se estabelece, né? Então, a gente vive um período de adversidade muito grande. E quando você encontra pessoas que conhecem e que tenha uma referência nesse período, né, e que lembra, porque muita gente quer esquecer essas coisas que aconteceram na cidade. Interessa muita gente esquecer. Ficou muito cômodo, né? Ficou muito cômodo para muita gente fingir que isso não existe. Mas quando a gente vê uma pessoa como a Diná, que está à frente se coloca à frente de um movimento e faz uma greve da saúde, justamente em função das maldades que o prefeito vinha fazendo com aqueles servidores da saúde em 92, e ela encabeça essa greve e toca um movimento de 11 meses, né? 11 meses de luta. Muita luta. Não é fácil, não. Tá? Isso aí ainda mais contra o prefeito, né? Então eu fiz questão, mesmo tendo a manhã bem tumultuada, eu fiz questão de participar lá, ver os familiares, dar minhas condolências, meus pêsames a eles, e foi muito bom ver essas pessoas lembrando da luta, né, e lembrando que ela teve uma vida útil para a nossa cidade e útil para o servidor, para o próximo que conviveu com ela. Né? Uma atuação importante para a categoria e para a cidade inteira. Né? Essa mesma resistência, né, que o Vanderlei fala, que um sindicato tem que ter realmente para poder defender os interesses daquela categoria, esse mesmo desprendimento que as pessoas à frente desse sindicato têm que ter também para continuar produzindo e ainda assim lutar por interesses que não são os seus, né? São interesses externos, são da coletividade, são de uma categoria, por mais que ela vá lhe impactar também, são interesses externos ao seu, isso depende muito da vontade, né? E toda essa luta do Diário, principalmente, né, desde lá da década de 80, como lembrou muito bem Vanderlei,
em que, infelizmente, tivemos uma mudança, né, do cenário político teresopolitano e que nos marcou profundamente, nos marca até hoje, né, nos deixa até hoje com essas marcas maléficas, né, de um tipo de governo que já deveria ter sido extirpado, né, do nosso país, mas que insiste em se perpetuar, inclusive pelas próprias instituições, dos seus mecanismos, né, de estarem perpetuados no poder, que é a compra do voto, é a ameaça, né, é a formação de currais eleitorais, é a intransigência, é a onipotência, é a falta de respeito com o outro, é a falta de apego às coisas que são relacionadas aos valores, né? Tanto que hoje nós vimos, infelizmente, né, algo que antes de 1988 era absolutamente obrigatório, que era o desfile de 6 de julho, ser esquecido, completamente esquecido por quem está no poder, né? Isso já é um reflexo dessa mudança. E não fosse o Diário, como lá na década de 80, teve que brigar com a intransigência de um governante que mandou fechar com força armada, com polícia batendo na porta, mandando fechar o jornal, não fosse naquela época, e não fosse hoje, né, no 6 de julho, que nós ficamos aqui o dia inteiro, o Vanderlei estava aqui comigo, batendo, mostrando, não pode acontecer dessa forma, não fosse essa atuação, nossa situação estava ainda pior, né, gente? A gente ainda consegue levar o esclarecimento de verdade, a informação com responsabilidade para muita gente. Isso que nos faz levantar todo dia de manhã cedo, né, Vanderlei? E vir trabalhar com tanta diversidade, com tanta perseguição e com tanta injustiça, né? Mas essa é a nossa vocação maior, né? A imprensa é um negócio, né? O jornal é um negócio, mas a imprensa tem um compromisso muito maior com o negócio da informação. Claro. A informação, ela tem que ser passada como ela ocorreu, né? Quando o Diário surgiu em 88, ele surge no meio de 2 grandes jornais, né? Nós tínhamos aqui um jornal que era de propriedade de 12 empresários e um outro jornal que era dos principais empresários da cidade, né? E ele entra no meio ali para ser o jornal que vai dar voz a algumas frentes que não havia voz, né? E a gente vem obtendo bastante sucesso. Logo nos primeiros 2, 3 anos já assumimos a 2ª colocação, depois o 1º lugar, e o jornal virou um jornal importante, uma referência, justamente porque a gente não abandona essa nossa posição. A verdade, ela interessa ao leitor, né? A finalidade do jornal é o interesse de informação que as pessoas têm. Então, ter um veículo na cidade como o Diário, feito por pessoas responsáveis, capacitadas para isso, e ter hoje no jornal os filhos, que hoje são aqueles que tocam o jornal, eu estou aqui só assistindo, vem para cá para dar uma olhada. eu sou o ombudsman não remunerado do jornal, vamos dizer assim. Isso é muito importante, porque vê que aquela semente que você plantou, ela está frutificando, né? Ela cresceu, ela desenvolveu, ela deu resultados, né? As pessoas olham para o jornal com muito respeito. Quando não podem admirar, pelo menos respeitam o jornal, né? Então, tem uma circulação no meio que é um meio complicado, mas as pessoas olham para a gente com respeito. Isso é muito importante. Você chegar a um veículo com quase 30 anos de idade, à frente de uma mesma direção, né? As mesmas pessoas à frente desse jornal, não é um título de aluguel que 5 anos está na mão de um, 10 anos na mão de outro. A gente tem essa firmeza com o jornal, e o jornal abrindo também frentes para a TV, para o digital, para o virtual, que é a rede social, o Facebook, a página do Diário agora, com apenas uma semana que já voltou, né, que já passou por um processo de transformação, já é referência na internet para as pessoas, né? A gente ficou aí quase um mês naquele processo de transição, né, e hoje está muito mais ilustrada. Eu acredito que nós temos muito o que comemorar nesse domingo, nesses 29 anos, né? E temos que comemorar também e lembrar essas pessoas que são importantes na vida da cidade, né? Dr. Valdir, com a sua realização, Diná, sindicalista, que trabalhava e vai defender os interesses da categoria, né? Aliás, essa semana nós tivemos eu acredito, uma opinião pessoal, uma conquista muito grande no Brasil, que é o fim do imposto sindical obrigatório, contribuição, contribuição
que chama de contribuição obrigatória, né, que criou um sindicato pelego, um sindicato que vive de facilidades e que chegou ao ponto dessas centrais sindicais patrocinarem balbúrdias, destruição, e aí perdeu perdeu todo aquele sentido de sindicalismo que a Diná fazia, que a Sueli faz, doação, né? São pessoas sem referência na cidade, né? De se dar, né? De trabalhar ao longo do dia e discutir questão de interesse público ao longo depois no fim do dia, né? Isso é muito importante. Essa é a verdadeira luta sindical e talvez certamente o Brasil melhora a partir disso. E nós devemos estar até atentos, porque sabe-se que há um arranjo nos bastidores para o imposto sindical voltar via medida provisória, via imposição, né? Nós precisamos estar atentos, porque fez muito mal para o Brasil esse imposto sindical obrigatório. E eu acredito que possa ser uma transformação no movimento sindical, nas diversas categorias, de uma forma mais legítima, ele acontecendo agora a partir do desprendimento, né? A partir do tempo que você vai doar e não do tempo que você dedicar como se fosse uma profissão. Profissão sindicalista. Isso estabilidade pública, né? Daqui a pouquinho se aposenta como sindicalista, é talvez o próximo passo, né? Então é importante. Sindicalista virou profissão, né? Que é uma pena. E bem remunerada, né? E bem remunerada, que é o pior, né? Chefe, obrigado pela participação. Excelente semana, né? Tivemos uma semana realmente bastante produtiva, com muita coisa bacana passando aqui pela frente. Foi bom. Parabéns pelos 29 anos aí da empresa, no domingo, né? Você vai estar comemorando distante? Eu vou estar longe, mas estou lá comemorando, né? Estou comemorando também. Muito obrigado bom. Aí pela participação durante a semana, chefe. Um prazer estar aqui sempre, é um prazer dedicar esse aniversário, esses parabéns que nós recebemos ou receberemos nesse final de semana, a gente tem que dedicar àquelas pessoas que de fato fazem um jornal. E você está aqui à frente da TV Diário, está uma das pessoas essenciais na redação e que faz parte desses bastidores da nossa empresa de comunicação. Parabéns a todos que fazem o Diário acontecer e a todos que militam na imprensa, né? A imprensa, dos 4 poderes, a imprensa é o 4º poder, dizem sempre isso. Mas nós, enquanto nós temos aí 3 poderes tão corrompidos e tão complicados e fazendo tão mal ao Brasil, e vamos citar eles, o poder executivo, que estão à frente deles os malandros, os oportunistas, e o poder legislativo, desde a Câmara Municipal até as câmaras estaduais e as câmaras federais, o que há de pior está hoje nesses poderes, né? E o poder judiciário, que é uma vergonha para o Brasil. Deixando cair uma máscara que pouca gente... Quando algumas pessoas comemoram a primeira condenação do Lula, eu acho que ele vai ser condenado nos 5 processos que ele responde, eu não fico tão feliz, não. Eu vou ficar feliz quando eu ver um ministro corrupto preso, um juiz corrupto preso, um desembargador ladrão, vendedor de sentença, preso. Um vendedor de liminar preso. Essa é a próxima luta que a gente tem que embarcar nela, sem temer a retaliação. Que a retaliação de um prefeito covarde vem através de um fechamento de redação. A retaliação através de um ministro covarde vem através dos processos, como nossos companheiros do Sul sofreram há pouco tempo, de um juiz, de um bando de juízes sem vergonhas, bandidos, acuarem os jornalistas, fazendo ações pontuais em todo o Estado, para que eles não pudessem comparecer nas audiências. Esse é o Brasil do poder judiciário corrompido que a gente tem hoje. Ao mesmo tempo, quem tem bons juízes, e nós temos como exemplo de justiça no Brasil a primeira instância, eu já disse mais de uma vez, se você quiser justiça, procure aqui no fórum. Procure no fórum local. Porque nos tribunais você não vai encontrar, não. Lá você encontra, na maioria das vezes, negócio, né? Então é preciso que a gente olhe também, depois de olhar com esse olhar tão crítico para o poder legislativo e o poder executivo, que a gente comece a olhar também para os tribunais, porque lá está a central, né? A matriz dos nossos problemas. Nós precisamos ser mais críticos, mais ousados na nossa crítica, com responsabilidade, sem consequência, porque a inconsequência não nos leva a nada, a não ser um problema com uma ação judicial. Mas a consequência da crítica e a formação nossa de cidadania nos obriga a olhar esses poderes de forma mais contemplativa, mais crítica, porque é a partir dali que a gente vai fazer a mudança que a gente espera nas cidades, no Estado e no país, né? Essa transformação que a gente precisa no Brasil passa pela nossa
formação e por nós estarmos mais bem informados. Daí essa importância tão grande da imprensa, e sempre que a gente puder comemorar aniversário de jornal, a gente vai comemorar com todo o louvor possível, vontade, porque é merecido, né? E para você que está em casa também, muito obrigado pela sua participação durante essa semana. Espero que você tenha gostado. Foi realmente especial, foi uma boa semana. Semana que vem não tem mais, né? Você vai acompanhar aí as reprises dos melhores momentos que nós passamos nessa semana. Na outra semana a gente está de volta, tá? Um grande beijo e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida. E Segue Rio Gás Natural Canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.